Na questão de patrocínio, Cícero, você hoje tem alguns patrocinadores. A gente percebe alguns influencers, outras pessoas que têm trabalhado, é atleta, o outro é isso, é aquilo, mas também está potencializando e explorando a parte da influência que vocês, de certa forma, atingem um determinado nicho. E, e algumas empresas acabam usando vocês que têm essa visibilidade para poder usurpar e usar de modo indevido. A gente viu a questão aí do Nego Dia essa semana, tal. Quais são os cuidados que você toma para fechar parcerias? Sim, o Tiro Lipa também, né? Teve uma situação A de própria jogo de aposta. Deolane, Sim, sim. Então, assim, na verdade, aquele apresentador de TV da Record, é da Record ou do SBT, o pai das meninas lá, esqueci o nome dele, que teve um problema numa empresa lá fora, também na Europa. Eu vou lembrar o nome dele. Sim, então, os cuidados, assim, eu sempre, pô, já achei uma coisa já minha de infância, né? De valores, né? Então, geralmente, assim, eu sei que um atleta, ele tem que ser empreendedor, já falei isso algumas vezes, né? E também ele tem que ter cuidado porque o maior patrimônio do atleta é o seu nome, é a sua história, o que ele representa. Então, assim, eu particularmente, eu sempre olho o que vai realmente agregar, não só a parte financeira, porque muitas pessoas, às vezes, ela precisa de dinheiro, né? Lógico, isso aqui parece até o óbvio, né? Mas o dinheiro ele tem que vir e ser a consequência do teu trabalho, das tuas conquistas. Então, assim, os cuidados nós temos que tomar sempre se isso aí vai agregar para vocês. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não faz permuta em vez de ser um patrocinador de dinheiro. Eu sempre falo que o crédito, muitas vezes, nem sempre é do dinheiro, e sim a confiança, a credibilidade. Tem empresa que não te paga um salário tão grande, um incentivo tão grande, mas, eu vou dar um exemplo, a empresa é grande, é renomada, tem visibilidade. Ela te posta, ela te incentiva, poxa, tu já ganha com mais exposição. Então, muitas das vezes, é melhor ter essa questão de visibilidade para uma empresa idônea, né? De que somente você vê o financeiro, mas às vezes eu não tenho, vou dar um exemplo, né? Não que seja a minha realidade, vou dar só um exemplo com uma comparação. Eu sou um cara, digamos assim, que eu sou da linha fit, né? Se dando um exemplo, lógico, apesar que eu levo isso a sério. Eu vou lá agora ser patrocinado pela uma empresa que só faz você engordar ou comer qualquer tipo de coisa. Poxa, ou então, por exemplo, eu sou um atleta e eu vou fazer uma propaganda do cigarro, por exemplo, né? Então, assim, por mais que a pessoa entenda que isso aí é um patrocínio, mas não vai agregar e dar tantos valores. Um exemplo, só para finalizar, do Roberto Carlos, uma época, né? Teve aquela propaganda lá do Friboi, de carne e tal, e ele sempre falou que não comia carne. O cara foi lá, não, fez uma parceria ali, valores, e ele simulou comendo a carne, ou comeu carne. Então, assim, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você abre uma porta, pode fechar 10. E às vezes é isso que acontece com a vida de muitos atletas ou de ser humano. Então eu tomo muito cuidado se vai agregar. Eu, pelo menos, meus patrocínios sempre linha da saúde. Pelo incrível que pareça, por ser do esporte. Então foi um grande desafio quando eu comecei até a ser patrocinado pela Blue Med. Aí o pessoal questionou, pô, mas Blue Med, saúde, será que jiu-jitsu, esse esporte não é violento? Lembra? O pessoal falou, pô, não vai ter gente se quebrando e tal. Eu falei, não, imagina. Então, assim, na verdade tem até o tabu. E eles também tomam cuidado para ver também se vai agregar os valores. Eu falei, não, mas não é só o atleta tem uma vida, o atleta treina, o atleta tem família, o atleta se alimenta bem, ele multiplica valores. Então, assim, você tem que mostrar os valores, os benefícios para ambas as partes, né? Então, isso que é importante. E você tem esse cuidado na questão de ter congruência daquilo que você promove, né? Exato, exato. Porque o próprio Tito já falou isso num podcast, que ele no começo lá fechou uma parceria com a empresa de energético, e ele não tomava daquele energético, ele estava tomando de uma outra marca, e depois a patrocinadora foi lá e tratou com ele. Como o Zeca Pagodinho já fez isso com cerveja no passado, e tantos outros. Mas o que eu quero dizer na questão de finanças, que nem hoje tem as bets, né? E as bets, elas o tempo todo. Nós aqui do podcast, né, Camila? Tem recebido direto mensagem, eles querendo patrocinar, fazer isso, aquilo. Até teve um convidado aqui um tempo atrás que ofertou um bom valor, né? E de pronto a gente já negou. E chega direto aqui no meu Instagram, convidando, e daí eles mudam, você bloqueia aquele, e as pessoas fazem proposta. Quais são os cuidados que você tem? Tem algum grupo que te auxilia? Como que é? Então, como eu falei assim, a parte jurídica, né? Eu sempre falei no início, parece até engraçado, né? Pessoal, pô, mas o atleta, digo assim, no início, porque eu volto lá atrás, agora é fácil chegar aqui, ter assessoria tudo que é lado, né? Mas, assim, digo assim, o doutor Tarcísio está comigo, o doutor Tarcísio de Oliveira está há 7 anos, então, assim,
qualquer coisa que eu vou fechar na parte jurídica, eu falo com ele. Mas tem uma pessoa fora, esse que é meu patrocinador, assim, que virou um grande amigo, um conselheiro, o Edivando Duas Etapas. Então, tudo que eu fechar, eu falei, o que é que tu acha aqui? Inclusive, recentemente, eu estava fechado uma parceria, um patrocínio muito bom e tal. E os cuidados que eu tive, geralmente eu converso com ele. E ele tem todo o cuidado, independente de ser financeiro ou não, ele sempre olha se isso vai agregar a carreira do atleta, se vai agregar os valores que eu prego na sociedade, se vai ser compatível com aquilo que eu falo. Porque imagina, daqui a pouco eu falo que isso não é legal, não faço isso, daqui a pouco eu faço o contrário. Então, assim, tem pessoas que se inspiram exatamente pelo aquilo que você vende, qual que é o teu nicho, qual que é exatamente a tua missão na Terra. Então, assim, as pessoas sempre que te seguem vai por esse motivo exatamente. Então, assim, meus cuidados, eu sempre, quem me auxilia é meu patrocinador automaticamente, e não é nem aquele cuidado de ciúme, não, tu vai patrocinar. Ele, para mim, pode ser quem, não importa se é um segmento simples ou uma empresa de grande porte, né? Então, meus cuidados sempre são os mesmos, se vai agregar os valores, porque, como eu te falei, dinheiro é consequência de um bom trabalho. Você trabalhou de bom, com certeza tem alguém te olhando, com certeza alguém vai te procurar e as coisas vão acontecer. A prova disso que eu estou 7 anos, aliás, perdão, 7 anos exatamente, vivendo 100% integral do esporte. Então, assim, minha única fonte de renda eu falo para todo mundo. Inclusive, estava vendo uma grande empresa, eu digo porque uma escola de jiu-jitsu, hoje eu falo como uma empresa, né? E lá do Rio de Janeiro, que eu até estava buscando algumas informações, esperando, trocando algumas ideias assim. E os fundadores lá, o CEO lá, eles são arquitetos, né? Então, até eles que têm uma condição, eles não vivem 100%, porque assim, é um desafio enorme para você montar uma academia ou até mesmo ser atleta, viver do esporte, porque tudo é muito dinheiro, gasta bastante, né? Para você até competir, imagina para você viver disso. Então, eu consegui essa proeza assim, graças à equipe que auxilia, que ajuda. Até a própria equipe, por exemplo, vai lá abrindo caminho, ó, ele vai lá e fala, pô, tem um atleta bom aqui. E ele consegue até vender os valores, que ele vai lá e fala assim, ó, não é só um atleta, os caras fazem isso, fazem um trabalho social, ele também acaba motivando as pessoas, então isso que vai agregando os valores e a pessoa paga exatamente o preço. E às vezes nem sempre, eu falo para você, é uma simples pergunta. Um dia um cara pergunta assim, quem que é o melhor jogador de futebol? O Neymar é o melhor? Aí a mulher falou, não, o Neymar é o melhor. Eu falei, não, mas o Neymar não é o melhor. Eu falei, não, mas ele disse que é o melhor. Então todo mundo falar que o Neymar era o melhor, por exemplo, na língua do povo. Mas quem que é o melhor exatamente? O pessoal fala Cristiano Ronaldo, né? O Messi. Mas o Neymar ele aparece mais aqui em mídia, marketing. Então, assim, a maneira como você se promove, isso te dá uma visibilidade e a pessoa paga o preço quem aparece lá em cima. É exatamente a ideia que tu falou inicial, A né? empresa quer potencialização, né? Exato, exato. Exposição de marca, né? Sim, sim, sim. Só que eu percebo que essas bets, por exemplo, não tem escrúpulo. Ela quer aparecer, não importa com quem. Ela não está preocupada com a reputação. Né? Não, exatamente. Na verdade, eu nunca aprofundei, também não é do meu interesse, entendeu? Tem até alguns atletas que eu já vi, assim, comentando, eu já repreendo, porque, assim, de criação, na verdade. Esse negócio de jogo e tal, assim, eu nunca compactuei. Quem joga também não discrimina, cada um faz o que quer da sua vida, tem livre-arbítrio, né? Mas eles estão dispostos a pagar um preço, porque diz que induz a pessoa ali e ganha exatamente com quem tem um número de pessoas que perde, o cara ganha um royalty ali em cima dos tais perdedores, por exemplo. Mas tu vê que eu acho, a minha opinião isolada, tá? Eu acho que a pessoa que é um atleta mesmo, que tem os seus valores, sabe que o esporte é transformador, ele não deveria atrelar a sua imagem a esse tipo de coisa, porque se você é um bom atleta, como eu te falei, se você tem visibilidade, se você tem resultado, você sempre vai ter patrocinador. Esse dia aconteceu na comunidade do Jiu-Jitsu, um cara que é Isaac Baense, ele veio lá do Rio de Janeiro, um cara muito simples, assim, hoje é um dos maiores lutadores aí da atualidade de Jiu-Jitsu, agora está migrando para o MMA, e tem um projeto lindo aliás, ele está na frente do Dream Art hoje, que incentiva vários atletas do Jiu-Jitsu do mundo, todo mundo conhece o Dream Art. E às vezes o cara ele é meio gordinho, fortinho e tal, né, por ser natural, mas ele é meio fofinho assim, né, e o cara fala assim, pô, e aí, coração, aí começou direto. Quando ele lutava, aí os caras chamou de coração, ele pegou e começou a comer o coração e tirar sarro. Resumindo, daqui a pouco tem uma empresa lá que é uma franquia enorme do Brasil que tem uma boa condição, falou, pô, vou patrocinar esse cara. Entendeu? Então, assim, não importa o segmento, às vezes tem que saber fazer, né, ir do limão à limonada e vender. Tirar o proveito dessa situação, entendeu? Então, nesse lado bom, não você ficar desesperado, porque assim, às vezes pode ser um dinheiro momentâneo, daqui a pouco, como eu te falei, fecha as portas lá fora. Você pode ganhar do bet aqui, mas depois. Imagina uma empresa séria, idônea, com os valores, não vai querer acreditar em você. E tudo na nossa vida, como você já falou até outras vezes no podcast que eu até gravei, tudo é passageiro e passa rápido. Então nós temos que saber exatamente explorar e ajeitar da melhor maneira possível, porque isso vai te manter lá no topo e com uma boa qualidade financeira, né, de vida. Sim, show de bola, Cícero. Bacana ver essa tua evolução do teu modelo mental, da maneira
A gente está pensando porque isso pode ser replicado para quem está vindo, né? Você passou por você amassou bastante mato e barro, né? E queira ou não queira, está deixando o caminho trilhado aí, onde outros jovens estão se encontrando o próprio tubarão. Eu queria que você falasse do projeto Rock Fights, como que funciona, para quem que é. Se tem uma coisa que eu faço questão de ostentar no meu dia a dia é esse escudo, sabe? O projeto ele representa muito em nossa vida, aliás, na minha vida. Eu falei, nossa, pode ver que é uma equipe. Quando eu falo do projeto, eu até digo, né, já vou falar até dos benefícios, mas é difícil falar do projeto sem você ver o que isso mudou na tua vida, o que impactou da maneira positiva na sociedade, no modo social e emocional, né? Então, assim, o projeto, até então, quando você é um atleta simples ali, você conseguiu os seus objetivos, é uma vitória pessoal, né? Quando você começa a fazer um projeto social com uma equipe que é grande, exatamente, que trabalha nos bastidores, você começa a ganhar no coletivo. Então, a sociedade ganha com isso, entendeu? O nosso projeto social foi uma ideia, na verdade, de montar e trazer a luta olímpica para a Praia Grande, porque, como eu falo, não tinha nada oficial. Tinha os atletas que já moravam na cidade, mas treinavam lá em São Vicente, ou treinavam em Mongaguá, tem o SESI, o Batão, que é bastante forte, mas Praia Grande, com a sua grandeza, com 9 ginásios no município, 40 modalidades, mais de 40 modalidades aqui no município, não tinha a modalidade de wrestling, né, que foi conhecida ali na Grécia Antiga, né, o greco-romano e tal, não tinha na cidade. Eu falei, poxa, isso não é justo. Então eu juntei com o Mauri, professor Mauri, parceiro, hoje também é o diretor da ONG também, né, do nosso projeto social, que também já desenvolvia a luta desde 2008, e eu falei assim, poxa, vamos junto, vamos montar um projeto. Então, eu já fui buscar o wrestler para mim melhorar a minha parte do jiu-jitsu, né, as quedas e tudo mais, que é o jiu-jitsu sem kimono. E aí eu falei assim, vamos montar esse projeto. E qual que é o objetivo do projeto? Dar oportunidade para os atletas que não têm condições, ou até mesmo aquele que já tem uma condiçãozinha, mas que ele consiga se profissionalizar, como eu falei outra vez. Então, já foi o tempo de ser somente um hobby, de ser somente mais uma luta, e sim, é a minha profissão. Então, assim, nós conseguimos montar essa equipe graças ao apoio. Nós fizemos política pública, na época eu nem sabia o que era isso, né? Então nós comecei a estudar bastante, fizemos uma parceria com a prefeitura. E o que a prefeitura ofertou? Um espaço para nós treinar. Foi uma grande conquista, porque um projeto precisa pelo menos de um teto, né? Então foi isso que nós fizemos. E daí começamos muito bem. No momento nós conseguimos apoio com a parceria com a psicóloga, porque é muito importante o treino físico, mas o emocional tem que estar em dia, bastante, conta bastante. Aí depois nós conseguimos fisioterapia, também conseguimos dentista do esporte. E agora eu estou com... Dentista do esporte? Sim. Porque tem diferença? Dentista tem sim, porque é ver do produtor bucal, né? Por causa do banguela às vezes acontece também. Então, Dr. Paulo abraçou também uma época para nós aí. Então, eu comecei a buscar o que o atleta precisava. Então, como é o nome dele? Dr. Paulo de Castro. E da psicóloga? Doutora Renata Moraes. Consciência Núcleo. E a fisioterapeuta? É o Robson da Diomed. Então, assim, teve a semana que ele estava atendendo simultaneamente 4 atletas meus. Eu falei, caramba, é você mesmo. E assim, isso é legal. E agora, o que eu me preocupa, falar assim, para manter eles? Então, a ideia foi oportunizar e dar todo suporte de uma equipe multidisciplinar. Porque senão o atleta fica somente aquela questão de lutar, mas não tem qualidade de vida. E agora estou com essa parceria, tentando ver agora, porque já estou com um atleta que está indo para fora do Brasil. Eu mesmo já fui para fora do Brasil. Então, assim, por que não prepará-los, né, e dar condições para fazer depois pode ser, não sei, hoje eu conversei com a escola do inglês aí, mas pode ser uma ou outra, um professor de repente voluntário, quem manja do inglês aí, né? Então, assim, começar a ter aula de inglês para ele começar a desenvolver lá fora, fazer intercâmbio, quem sabe, mas depois, esse dia tivemos a presença do russo para cá, o cara, pelo menos o inglês é universal, o cara vai conseguir pelo menos falar o básico ali, então isso é legal. E eu estou com uma nova demanda para 2025, eu estou começando a juntar com os pares para fazer um plano de trabalho onde nós consiga não só essa parte, mas também dar aula de educação financeira para o atleta, porque muitas vezes ele começa a ganhar assim vou dar o exemplo do próprio Matheus Tubarão, tal, recente. Eu queria, depois eu me lembro de falar, eu quero falar porque é um atleta seu referência, né? Sim, hoje é um case de sucesso, né? Então, assim, por exemplo, até então o que mantém o atleta é o bolsa, treinando direto, é um bolsa atleta, apesar que nem todas têm essa questão do incentivo nacional, nacional ou até mesmo municipal. A Praia Grande já está com esse incentivo, ele conseguiu um valor aqui da bolsa atleta, né, para os atletas que se mantêm nos 3 primeiros lugares, no topo, lá em cima ele consegue um auxílio, vai de acordo com a faixa etária dele, e ele também conseguiu uma nacional, a bolsa nacional. Então, assim, só que o mais importante, por ele ser medalhista agora internacional, pan-americano,
partir do ano que vem ele vai conseguir uma bolsa internacional que aumenta. Então, assim, o valor já elevou bastante. Já para quê? Para incentivar ele se mantendo no esporte. Então, assim, é aí que eu cheguei. Quer dizer, ele chegou num projeto de 15 anos de idade, até então, rapaz, pô, franzino, calado, tranquilo. E eu vejo que agora, de 3 anos, ele foi para 2 vezes fora do Brasil. 15 dias lá no México, agora 10 dias em Peru, em Lima, e ficou 10 meses lutando, morando lá na Paraíba. Depois ficou mais 30 dias no Rio de Janeiro pela seleção. Por que na Paraíba, Rô? Porque foi onde a seleção, o presidente da confederação, Flávio Cabral, um abraço para ele aí, ele fez um primeiro projeto voltado para atleta de base, né? Atleta de base da seleção brasileira, os atletas de alto rendimento. Então eles fizeram uma seleção permanente. E eles escolheram exatamente Paraíba pelo suporte que tinha lá, então eles colocaram lá. Ela é móvel, na verdade. Por enquanto colocou permanente lá. Colocou tipo esse ano vai ser lá permanente lá, mas quem sabe o ano que vem vai para lá. Então onde que fica um ano? É um plano de um ano que ele faz. Então eles escolheram por algum motivo lá estrategicamente falando, ele colocaram na Paraíba e ele foi lá. Então assim, mas o mais importante é você ver o impacto do jovem que até então estava ali, né? Somente aqui na município e tal, e ele começou a viajar o Brasil, o mundo, através do esporte, de um projeto social, que nada mais é do que o terceiro setor que fez o complemento do primeiro setor, que é a prefeitura. Então isso para mim é muito importante, porque a ideia é exatamente isso, é não dar uma bala para a pessoa, ou não dar um peixe, não, toma aqui a vara, meu amigo, vamos lá, vamos nós dois, vamos passar todo o caminho da pescaria, vamos chegar lá no mar para pescar, ou no rio, quem quiser Rio Doce, vamos lá, mas ó, você vai ter subida, vai deslizar no meio do caminho, de repente você não vai conseguir, você vai errar, você vai jogar isca, da vez o peixe não vai fisgar ali, você vai ter que ralar todos os caminhos para ensinar para quando amanhã depois não conseguir ir com ele, te vira sozinho. Então o projeto social veio para dar oportunidade para aqueles que querem. Não é só querer, como eu falo, da cabeça para fora, de ficar delirando. É querer do coração, acordar cedo, dormir cedo. Às vezes, quem sabe dormir tarde, mas tem que acordar cedo, tem que ter disciplina, meta. Então o projeto veio para multiplicar esses valores. É isso que eu prego na sociedade, é isso que eu prego. E o mais importante, eu sou um cara muito chato, faço questão de falar, na questão da disciplina. Porque sem disciplina você não chega em lugar nenhum. Show de bola. Deixa eu perguntar, Hulk. No caso do Matheus Tubarão, é um case de sucesso do projeto? Sim. É isso ou não? Sim, é um case. Igual a ele, tem mais outros alunos lá. Temos vários promessas, porque assim, tem os de base, né? Tem o Guilherme também, que é um jovem que ele se destaca também, primeiro por ser, assim, ele já veio do futebol, né? E agora também ele decidiu 100%, que ele até estava no Delta aí, jogando futebol, o Guilherme Lima, e agora decidiu ser lutador de wrestling, né? Então, assim, está dedicando também. Esse dia, inclusive, de menor, 17 anos de idade ainda, ele viajou agora para lutar lá em Alagoas, junto com o Vitor Cruz também. Então tá vindo a base. Já teve outros também que passou conosco também, a Duda, 14 anos de idade também. Agora o César chamou para lá, porque se destacou bem também, vai até para fora do Brasil. Então, assim, tá vindo várias pessoas e a minha ideia agora, eu digo assim, a minha junto com os professores, com o Mauri, com a diretoria, a partir de 2025, até lancei na rede social o projeto Hulk Fight lá, o pessoal pode ver, que eu vou ampliar o projeto para um pouco de jiu-jitsu também, né, para dar oportunidade para as crianças. Então, assim, vai ser aquela de base. Vamos investir bastante na base, porque tem vários. Aí tem a Letícia, que já veio aqui um dia também, a Letícia Pimenta, que ela é muito habilidosa, talentosa também, entendeu? No caso dela, ela tem aí a família, a irmã também. Né? A família, tem a Larissa Pimenta, também vai para as Olimpíadas agora novamente, pela segunda vez, né, e também tem a... Ela vai nas Olimpíadas pelo jiu-jitsu? Judô. E aí tem a outra também, que agora fugiu da memória. Você quer outra Pimenta também, que a Giovana Pimenta também está lá no SESI, então que já foi para fora do Brasil várias vezes, então a família toda realmente é Pimenta. É uma pimentada. Exato. Mas no caso do Matheus, vocês construíram um projeto, apresentou um projeto para a família? Não. O que poderia acontecer, porque você falou da possibilidade de jogar a isca e o peixe não vir. Vocês, de alguma maneira, vocês demonstrou que os percalços que poderiam ser passados, e se caso passasse pelos percalços, os bônus que teria? Né? Eu vou te falar uma coisa, quando nós montamos esse projeto, eu não tinha a noção da dimensão. A ideia inicial era nada tão grande, nada tão seria só um grupo se treinar ali, começar a treinar, e só para ir para o campeonato, uma coisa, nada tão estruturado. E nós começamos a dar aquele primeiro passo, Deus foi colocando no chão, quando eu tinha falado, né? E daí é o seguinte, nós começamos a buscar resultado, aí abrimos uma seletiva para captar novos atletas. Falei, pô, eu quero, mas qual seria as condições? Ó, você não vai pagar nada, nem ajudinha mínima, por manutenção, ajuda profissional. Ninguém tirou um centavo do bolso. Então nós fizemos nossas ações sociais, muitas vezes busquei um incentivo de um empresário local, ele ajudou aqui, né? Eu falei assim, ó, eu sempre falava assim, eu sempre observei e falei assim, ó, se dedica que amanhã depois pode ser que tu vira uma seleção brasileira, tua vida pode mudar.
Quem sabe um dia a Olimpíada. Quem sabe amanhã depois você pode ir para a Marinha, porque a Marinha também chama os atletas para representar ali, tem uns treinos próprios assim. Então a minha promessa sempre foi exatamente se ele se dedicar, se ele se esforçar, não só depende da equipe, depende mais dele. E um dia o Ed Joffrey, ele perguntaram para ele o que foi que levou ele a ser campeão, se era a força ou a técnica. E sabe o que ele respondeu? Não, vontade. Então, sem a vontade, você não vai ganhar força. Sem a vontade, você não vai ter outras coisas. Então, a vontade tem que ser maior do que exatamente a tua disciplina, muitas vezes. A vontade tem que ser maior do que qualquer coisa. Então, assim, quando nós começamos a fazer esse projeto, foi sem promessa. Foi assim, ó, vamos procurar... Eu falei assim, ó, vamos procurar tudo, estrutura. Então, viemos com a psicóloga, com aquela equipe multidisciplinar, como eu tinha falado. Aí, foi até então, foi onde chegou o primeiro caso. Foi assim, ó, lutou o Campeonato Brasileiro, aí ele ganhou, aí participou da seletiva para ir pro... valendo vaga para o Pan-Americano, ele ganhou, nossa, nós ficamos felizes. Meu amigo, eu já fui campeão várias vezes assim, eu não fiquei tão feliz como ver aquela vitória, porque a vitória não era a vitória minha, não era o meu trabalho, assim, era o trabalho do projeto, da equipe minha, do Maurício, do David, da galera que está lá, da equipe multidisciplinar, da comissão que trabalha internamente, sabe? Então, assim, nós conseguimos colocar um jovem para fora do Brasil, mais importante, tudo pago pela confederação, ninguém ficou com despesa, ninguém ficou aquele vexame e agora vamos resolver levar ele para fora, entendeu? Então aí nós conseguimos ganhar. Então ele não tinha passaporte, aí foi onde que eu falei com o pai, com a mãe. Aí o professor, o treinador, presta bem atenção, ele não, hoje em dia não é só um professor. Foi daquele tempo que eu chega assim, ó, tá aqui, ó, menino, se vira. Tem que ser um professor e tem que ser um psicólogo. Há muito tempo, lógico, tem a psicóloga para isso, mas diariamente você tem que saber entender o atleta. Tem hora que ele funciona no grito, tem hora que só você ficar calado. Tem uns que eu falo, eu nem falo nada, só olho para ele assim, ele já entende realmente que eu não gostei. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele tem que se esforçar mais, entendeu? E eu sempre falo, então, mas respondo a tua pergunta, a questão do projeto, agora os pais mesmo já falam assim, ó, muito obrigado pela oportunidade que você deu para o meu filho está outra pessoa, graças ao projeto, graças a essa oportunidade. Eu falo assim, e eu fico muito feliz porque assim, não tem que agradecer exatamente nada, eu acho que o esporte que me deu tudo isso. Até então eu era um cara anônimo, eu era um cara que não tinha tanta mentalidade, eu até falei outra vez, foi palavra de coração, igual que eu falei para você, eu fiquei refletindo, eu tinha uma redoma ali daquele trabalho só, eu trabalhava, como muitas vezes já fui ajudante de pedreiro, office boy na época, tudo sem imaginar, fui segurança, tudo sem imaginar, como você me conheceu, depois fui para a gráfica, fui empreendedor, e hoje eu também continuo, eu estou no trabalho diferente, que eu jamais imaginaria no começo que eu ia viver disso, esse é um trabalho que me desse tanto prazer, alegria de trabalhar. Então, para mim, assim, eu acordo cedo, estou treinando, é o meu trabalho. Ou vou lutar, conheço a cidade, é um trabalho que me dá toda a liberdade. Então, por que não mostrar para as pessoas que ela também pode fazer o que ela ama, que ela gosta no esporte? Então, o projeto está proporcionando isso e eu te falo, eu acredito muito que em breve teremos um atleta nosso nas Olimpíadas. Eu acredito muito que nós vamos conseguir um espaço próprio, nós estamos negociando para isso, para amanhã depois conseguir um espaço maior, sabe? Mas tudo um trabalho em equipe e trabalho, e esforço. Sem esforço, nós não vai conseguir. É isso que eu falo para vocês, sabe? Então, as famílias já estão mais seguras e vendo que vale a pena, porque nós temos as pessoas que estão ganhando, não está sendo pesado para os pais. Sim. Isso que é legal. Bacana de você tá vivendo do esporte, que percebe que é multiplicador, né? Que não só você, os seus atletas. No caso, ainda voltando no caso do Matheus Tubarão, você falou que ele conseguiu uma bolsa nacional, uma bolsa municipal e agora está para conseguir uma bolsa internacional. Quais são as diferenças delas? Se elas são cumulativas uma com a outra? Se acumula as bolsas, o recebimento que recebe do município, o que recebe a nível nacional, o que recebe internacional, quem que paga? Disse a respeito. Então, vamos lá. Existe a questão de bolsa municipal, né? Que geralmente que isso aí nada mais é do que o salário ali, um incentivo do município, da prefeitura, aí depois tem E esse salário é pago para todo e qualquer atleta? Não. Geralmente, por exemplo, assim, ó, vou dar exemplo. O wrestling ele tem 20 atletas, ó, nós temos 5 bolsas. Então, os 5 que mais se destacaram ali, depende da condição, então ele vai ser selecionado, lógico. Então, ele passa pela seletiva. Quais os campeonatos importantes que ele lutou? Então, é uma somatória que vai dar para a Secretaria do Esporte, que é muito importante, ver o índice. Tem um critério. Vou dar um exemplo assim, ó, Campeonato Brasileiro, 5 pontos. Campeonato Sul-Americano, opa, 7. Ah, não, Mundial, 9,5, 10, um exemplo. Então, calcula isso aqui. Primeira questão, o esforço do próprio atleta. Quais as competições que eles competiu que foi relevante? Então, a maior ele joga lá.
Agora estão mudando, vai mudando. Diga assim, é municipal, tá? Beleza. Então, isso aqui, aí depois aí vai o critério, estou falando aqui do município, o critério agora do atleta é do nível técnico. É onde o técnico, por exemplo, eu vou lá, avalio, vai ter todos os atletas, mas assim, todos os atletas podem participar normalmente da bolsa seletiva, tá aqui, tem 20 atletas, pode participar. Lógico, aí ele vai ser vai ficando assim, na segunda opção de acordo com a pontuação dos campeonatos. Aí, segundo, critério técnico, nível de inteligência, nível de agressividade, de combate e tal, nível de trabalho, por exemplo, em equipe. Então, tem vários fatores, então vai somando ali, você vai avaliando, aí ele vai ali, digamos assim, se credenciando para ganhar essa bolsa, entendeu? Então, tem tudo isso, tem uns critérios municipal, dando um exemplo aqui. Aí depois tem a nacional, que já é uma coisa que, tipo assim, não tem como fugir muito dela. Os 3 primeiros colocados no nível do Brasil, ranqueado, ele é concedido daquela categoria, claro, né? Então, categoria leve, vou dar um exemplo, leve até 70 quilos, dando um exemplo. Então, os 3 melhores do Brasil, que estão ranqueados ali, eles vão receber a Bolsa Atleta, então, sempre os melhores. O cara foi para aí, eu vou dar um exemplo que é na real, ganha 998, mas agora aumentou para 1.000 alguma coisa aí, a Bolsa Atleta Nacional. Aí vai para a Internacional vai de 2.000, aí quando o cara vai para as Olimpíadas tem Bolsa Pódio, chega até 16 mil reais o topo máximo para quem vai para as Olimpíadas, tem tudo isso. Lógico, aí tem uns critérios que você tem que estar ali medalhando pelo menos para conquistar isso aí. Então, em suma, a municipal, qual é o valor da bolsa? A bolsa, tipo assim, varia de, por exemplo, já tem para adolescentes, né, incrivelmente tem R$300, aí depende até 18 anos, se não me engano, tem R$500, depois tem 700, até 21 anos incompleto, né, que é menos de 21 na verdade. Aí vai até 700, se não me engano, aí depois de adulto, né, 21 anos completo, que o direito fala, aí vai para R$1.000 e depende da situação, pode multiplicar para 1.500 e tal, depende. E se for campeão mundial, às vezes multiplica para 2, pelo menos está ali no papel, né? Tá. Deixa eu perguntar, nessa bolsa municipal, ela conflita, ela é acumulativa, se a pessoa recebe algum tipo de bolsa de auxílio governamental, é acumulativo, tem alguma condicionante, tem algum impeditivo? Não, por exemplo, não é acumulativo, perdão, travou aqui. Então o que acontece, por exemplo, a Bolsa Municipal é ele recebe tranquilamente. Se recebeu a Bolsa Família, não impacta nada. Não incentiva. Então o que é que não muda, aliás, não interfere. Aí, por exemplo, se a Bolsa Nacional ele ganha ali durante 12 meses, né? A Bolsa Nacional qual é o valor? Exatamente, seria um salário mínimo. Então, para se manter no esporte 12 meses, lógico, depois tem pressão de conta, aí você tem que. Aí o próprio clube, que seria o projeto, o Hulk Fights, vai ter que fazer uma declaração anualmente que ele está se mantendo treinando, nós responde também. Por isso que nós que faz dar o atestado, ele está lutando. Porque não, o cara já teve a coisa que o atleta devolver a bolsa porque ele recebeu, mas não competiu. Lutou o que depois com esse dinheiro? Porque é um dinheiro que você tem que prestar conta, querendo não. Tá lutando. Então, eu vou lá, assino, quer dizer, você responde o atleta e responde também o clube. Essa questão. Então, assim, já para não ter esse tipo de coisa. Aí, por exemplo, ele vai receber a internacional, então automaticamente a nacional descarta. O lado bom é que outra pessoa já sobe ali. Exatamente. E a internacional, qual é o valor mesmo? É a partir de R$2.000. Na internacional? Esse valor que pode ir até 16. Mas aí exatamente quando o cara já no alto escalão, para as Olimpíadas, para o Pan-Americano, vai subindo de acordo com o Mundial, vai subindo. Aí vai 8. Tem que alcançar índice olímpico. Exatamente. Eu tenho uns valores aqui e tal, mas assim, isso é a luta olímpica, mas todas as modalidades que ela é olímpica, por exemplo, nas Olimpíadas, ele tem esse programa de incentivo do governo federal, entendeu? Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta indecorosa aqui. A pessoa faz parte do projeto Hulk Fights. E ela está buscando visibilidade, ela foi campeã com o próprio Tubarão, teve lá no Peru. Ela pode contratar de forma individual patrocínios e parcerias? Claro, com certeza. Eu, na verdade, até incentivo, né, recentemente os atletas a se promover, a se divulgar, a aparecer exatamente, né? Porque, como eu falei, quem não é visto não é lembrado e as empresas gostam exatamente. Eu já tive alguma situação de querer falar de atletas, de vários atletas que têm opção lá. Hoje eu tenho uma vitrine lá, porque você quer quem? Como é que você quer o perfil? Quer um que é mais calado, quer mais bonito, quer mais... Falei, quer mais bonito sou eu, já estou comprometido, não dá não. Eu tenho uma beleza exótica, né? A beleza, na verdade, é rústica, perdão. Retificando aqui, é uma beleza rústica, né? Então, assim, o que acontece? Eu até brinco, eu penso, não, eu quero. Só que vai ver na questão da timidez e somente uma ajuda pode ajudar, as pessoas acabam dando uma ajudinha 2, 3 meses, depois fala, não, que é isso aqui. Então, é como eu falo assim, a parte de desenvolvimento. Então, eu sempre oriento eles a divulgar, buscar parceria, patrocínio. Não tem aquela parte de ciúme, sabe? E agora? E eu vou te falar uma coisa.
Foi o Tubarão até mesmo hoje, também já teve proposta já de clube chamar ele já, dando dinheiro até mais, pagando todo o suporte de viagem. Eu falei, meu, lógico, meu coração ficou apertado, falei, pô, não sei o que, mas se for pro teu bem, cara, vai, não se prende, vai isso, aquilo, outro, mas tudo dentro tava torcendo que não, mas ele falou, não, vou ficar aqui com vocês. Então, propostas tentadoras, né? Eu falei assim, então, é isso que eu acho legal da lealdade. Então, para a pessoa ver que nós se esforça bastante, porque ele sabe o quanto que eu pago o preço, meu amigo, mas eu pago o preço mesmo. Eu digo de estar ali na frente, buscar parcerias, né? Buscar cada vez mais, pode ver, incentivo para eles, mas eu estou fechando um negócio muito bom, inclusive. Então, assim, sempre buscar o melhor, porque eu vejo que a partir do momento que você dá suporte para os atletas, eles vão ter mais condições de